tarde, galera. Começando aqui mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre o arrependimento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 38 por diante. Fala assim: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus próprios pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras Pedro testemunhava e os exortava, dizendo: Salvem-se dessa geração perversa. Os que acolheram a palavra do Pedro foram batizados, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Graças a Deus. Aí fala sobre arrependimento, que Jesus requer de nós o coração. Então nós temos que se arrepender do nosso pecado que nós cometemos de dia a dia. Está aqui onde fala aqui: pois a promessa é para vocês e para seus filhos, para todos aqueles que estão longe e aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É tipo quando a pessoa se arrepender, se procurar a mudar de vida para Jesus, a pessoa se arrepender daquele pecado que vinha cometendo antes e não cometer mais. Aquele dia por diante que a pessoa se arrependeu, a pessoa mudava de verdadeiramente para Jesus, mudar de vida para Deus. É isso, minha palavra é pouca, o vídeo vai ser curto, eu vou deixar aqui para a minha parceira terminar de explicar para vocês. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém? A palavra de hoje, que a gente escolheu para falar para vocês é sobre o arrependimento, É a mesma que Josiel falou, Que é em Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Que fala assim: E Pedro respondeu: Arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus próprios pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para todos os seus filhos, para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus o chamar. E com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e exortava, dizendo: Salve-se desta geração perversa. Os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados, e nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra de Deus está falando para nós hoje sobre o arrependimento, Que Pedro falou naquele tempo, aquelas multidão, e hoje ficou para nós, Para nós hoje. E não importa o que a gente tenha feito na nossa vida, Não importa o passado da gente, Mas Deus só quer da gente o coração. Ele olha para nós, pecador, Ele quer bem a nós, pecador, Ele só não se sente bem com os nossos pecados, Mas Ele ama nós, pecador. Por quê? Porque todos nós que somos seres humanos, nós pecamos, Então, está falando a palavra de Deus para nós hoje, que nós se arrependa dos nossos pecados, principalmente agora, tempo de quaresma, Tempo de conversão, tempo de mudança de vida, não só na quaresma, mas todos os dias é tempo de conversão, tempo de mudança de vida. A cada dia na nossa vida é uma conversão. Todos os dias nós temos que se converter para o Senhor, Deus quer que nós se converta todos os dias, que nós vigie a nossa vida todos os dias, ver o que a gente faz, ver o que a gente diz, Se o que a gente faz ou diz, o que a gente pensa, se está de acordo com a vontade de Deus ou não. Nós cristãos temos que ter uma vida vigilante, Uma vida de oração, uma vida de penitência, É assim que nós temos que viver no nosso dia a dia, E
Para nós suportar as tentações, as dificuldades que vêm na nossa vida, nós temos que ser pessoas de oração, pessoas perseverantes, pessoas que vivam prostrado com o joelho no chão, né, em oração, que viva em penitência, não só agora no tempo da quaresma, né, que é tempo de penitência, tempo de jejum, mas todos os dias é dia da gente jejuar, basta a gente querer fazer um pouquinho de sacrifício, né, para que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós. Então é o que eu tenho a dizer para vocês hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Deus conhece o nosso coração, Ele só quer que a gente se arrependa, que a gente mude as nossas atitudes do nosso dia a dia, né? Que a gente mude o nosso comportamento, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, de falar e também de agir, né? E quando nós se arrependemos, nós se convertemos para Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E essa promessa, ela é para a gente, ela é para nossos filhos, ela é para a nossa família, né? E se nós se arrepender dos nossos pecados, nós pedir perdão a Deus, se nós se confessar, não basta só a gente se arrepender, mas a gente tem que confessar os nossos pecados, né? Pelo menos uma vez por ano a gente tem que se confessar, o mais tardar é um ano, que a gente confesse os nossos pecados, né? Para que a partir do momento que a gente se confessa, a gente está continuando uma caminhada, uma nova vida, né? Todas as vezes que a gente se confessa os nossos pecados para Deus, a gente é como quem a partir daquele dia os nossos pecados foram apagados, né? Porque Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas nós temos que ter a humildade, né, de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e não cometer mais, que nem o Senhor falou. Deus só quer da gente o coração, não importa o que a gente fez, mas que a partir daquele momento que a gente se arrepender, que a gente não peque mais. Assim como Jesus falou para aquela prostituta, né? Que ele não olhou o pecado dela, apenas ele falou assim, vai, ele não condenou ela e também ele não condena nós pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Ele só falou assim, vai e não peques mais. É o que Deus quer da gente, que a gente vá e que a gente não peque mais, né? Se arrependa dos nossos pecados, e aí Deus passa uma borracha e a gente vai começar uma nova vida. Deus vai escrever uma nova história na nossa vida, vai virar a página, né? A partir do momento que nós se confessamos, que nós confessamos a Deus os nossos pecados, né? Que nele apagou, né, os nossos pecados, passou uma borracha, Ele virou a página da nossa vida e vai escrever uma nova história, né? Uma história de conversão. Aquele passado, né, de pecado. É, aquele passado que a vai gente fazer tem. um futuro só de vitórias, né? É, vida nova, né? Uma vida em Cristo, uma vida nova em Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que a gente ter uma vida em Deus, né? É verdade. Sabendo o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer. A gente temer ao Senhor Jesus em fazer as coisas erradas, mas que a gente procure fazer as coisas certas para agradar ao Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã? Fica na paz, que Deus te abençoe. Você que for chegando aí, deixe seu like, compartilhe aí para seus familiares. Fique todos com Deus aí. Tchau.